e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, a seguir você verá algumas recomendações de como permanecer em adoração ao nosso Deus, mesmo não havendo a nossa rotina de cultos e programações especiais. O culto familiar. Aproveite esses dias de distanciamento social para fortalecer o culto familiar em sua casa. Aqui vão algumas dicas de como se proteger do coronavírus, conhecido como Covid-19. Lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel, evitar aperto de mãos. Se estiver gripado ou gripada, utilizar máscara. Tente manter sempre 1 metro de distância e evite oração de mãos dadas. Para que você possa continuar sua adoração através dos dízimos e ofertas, essa conta no Banco do Bradesco está disponível. Tire um print da tela para salvar as informações. Também há o aplicativo 7Me e através dele você também poderá fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Se você ainda não tiver o aplicativo, para obter, é só posicionar a câmera em cima do QR Code e escanear. Você será direcionado para o local correto e poderá dar início ao download. Se você tiver alguma dúvida de como utilizar o aplicativo, pode escanear esse QR Code e será direcionado ao vídeo explicativo. E por último, mas não menos importante, estaremos utilizando a hashtag #MeuLarUmaIgreja. Tire uma foto em algum momento durante o culto e mencione o @AdventistasSerraria. Estaremos repostando as fotos e assim tentaremos ficar conectados entre irmãos, mesmo cada um estando em seu lar. E para finalizar, em Provérbios 24:3 encontramos o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer fiéis em meio às provações. Boa noite a todos os irmãos e amigos que nesse momento nos assistem pelas redes sociais. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo e Bom Espírito esteja em cada coração. Nesse momento, eu gostaria de convidá-los para louvarmos o Senhor através do hino Amor Glorioso 113 do nosso binário. E que essa canção seja um conforto, um alento para a sua alma e para a minha, porque é uma mensagem musical extraída da palavra de Deus. Deus abençoe. Me com ternura, Jesus, o
Que bela canção. Não é nada menos do que uma expressão da palavra de Deus, uma mensagem poderosa ao meu e ao seu coração, porque retrata o amor de Deus, o amor glorioso. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5. Iremos ler dos versos 1 ao 5. E o tema, nessa noite, tem por título Lições do Sofrimento. Quais lições nós podemos tirar em meio ao sofrimento? Qual a visão de Deus que Deus quer nos dar diante das dificuldades da vida as quais nós passamos? Portanto, lembre-se, lições do sofrimento é o tema dessa noite. E eu gostaria de convidá-los a orar ao Senhor, a orarmos juntos, para assim o Espírito Santo de Deus nos dar o devido entendimento e a compreensão para entender a sua vontade. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Nos ajuda, ó Pai, a entendermos o Teu propósito para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Romanos capítulo 5, verso 1 ao 5, assim nos diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Queridos, as sagradas letras, conforme diz o livro de 2 Timóteo, essas sagradas letras as quais nós acabamos de ler, nos traz conforto, uma promessa e, acima de tudo, uma visão de que devemos confiar em Deus, seja quais forem as circunstâncias. Mas uma coisa é certa: como nos gloriarmos nas tribulações? Na realidade, só um olhar de fé e confiança em Deus para entendermos seu propósito no futuro para nós diante das tribulações. Há situações que não temos a resposta de imediato, mas de uma coisa é certa: um dia o Senhor revelará tudo aquilo que passamos por amor, o seu nome. E o seu nome será glorificado quando nós assim confiarmos nele diante de todas as dificuldades e tribulações que aqui passarmos. Uma coisa é certa, queridos: por que as pessoas boas sofrem? Sabemos que, diante das circunstâncias da vida, não é muito agradável ver algo bom diante das dificuldades. Afinal de contas, não há, à primeira vista, coisa boa diante das dificuldades das quais passamos. Mas uma coisa é certa: o Senhor está com seus olhos sobre seus filhos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Essas perguntas têm atormentado por séculos a muitos, porque Deus, ele é um Deus de amor. Deus sabe todas as coisas. E diante das dificuldades, muitos perguntam: por que nós devemos sofrer? Queridos, nosso Pai de amor tem sido questionado desde o tempo de Jó. Não é fácil ver algum propósito bom diante das dificuldades da vida, mas a Bíblia nos traz um conforto e uma garantia. Em Romanos capítulo 8 e o verso 28, Romanos 8, 28, assim nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, você é de Deus. Existe um hino que diz: sou de Jesus agora,
meu é Jesus também. Meu ele é agora, meu para sempre. Amém. Amém? Você é de Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. Jesus o comprou com seu sangue precioso na cruz. E a palavra remir significa adquirir de novo. E Jesus garantiu que pela fé, ao aceitarmos o seu sacrifício, nós somos dele outra vez. Portanto, devemos estar certos de que todos nós estamos dentro do propósito de Deus. E que seja qual for as dificuldades, as tribulações que nós estejamos passando, o Senhor está conosco. E uma coisa diz, segundo o seu propósito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, que maravilha, que maravilha. Portanto, queridos, o problema nessa vida atinge a todos. Todos nós somos afligidos. Afinal de contas, inconscientemente achamos que, se fizermos a vontade de Deus, devolvermos os dízimos e socorrermos aos necessitados, nenhuma tragédia pode nos afligir. É engano, queridos. Todos nós estamos debaixo do sol que brilha para os bons e para os ruins. Há certas coisas que todos temos que suportar. Boas e más experiências ocorrem com todos. Normalmente elas se equilibram ao longo do caminho, mas se essas não for o caso de sua realidade e de minha realidade, um dia Deus revelará o motivo e compensará todos aqueles que mantiverem-se fiéis à sua palavra. Amém? Queridos, Deus, ele está com seus olhos atentos a seus filhos. O seu cuidado para conosco, ele é diuturnamente. Portanto, não devemos questionar o seu cuidado, o seu amor e, acima de tudo, o seu interesse em nos ver bem. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que devemos nos gloriar nas próprias tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança, diz o verso 3 de Romanos, do capítulo 5. Queridos, paciência, essa deve ser algo que devemos buscar de Deus, algo que venha de Deus, porque senão não há possibilidade de termos paciência, porque há uma virtude. Essa virtude, ela é de Deus e nós devemos nos apegar a Ele. E, portanto, tendo essa paciência, significa ter o poder para perseverar e recusar a desistir. Ou seja, se nós tivermos a paciência de Deus, a paciência, essa qualidade que Deus coloca em nossos corações, nós vamos recusar a desistir, porque o Senhor, ele está colocando em nós a força e o poder que nós não possuímos. O Senhor, ele nos ama. Ele tem o maior interesse em nos salvar do que nós, mesmo em querer a salvação. Queridos, Paulo, ele definiu um problema que ele enfrentara em sua vida como um espinho na carne. E essa ele caracterizou como um mensageiro de Satanás. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12 e o verso 7. Portanto, o homem de Deus, que pregou a palavra de Deus, ele teve uma dificuldade física. E essa dificuldade, mesmo assim sendo, ele não questionava a Deus, nem se sentindo culpado e nem tampouco culpando a Deus, mas ele fixou seu olhar no Deus que governava todas as circunstâncias de sua vida. E aí nós vemos que hoje ele é um homem, uma referência, como inspiração para todos aqueles que creem na palavra de Deus. A cura e a saúde são a vontade de Deus para seu povo. Deus, ele quer curar a todos. A saúde, Deus quer que todos a tenham. Mas uma coisa é certa, porém, as provações podem operar a nosso favor para o crescimento espiritual. Tiago, nós podemos ler Tiago capítulo 1, verso 2 a 4. Tiago capítulo 2, verso 1 a 4, assim nos diz. Capítulo 1,
verso 2 a 4, assim nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Queridos, que coisa linda! Como nós termos alegria diante das provações. Como olhar com o nosso olhar humano uma dificuldade com alegria. Eu quero só dizer uma coisa para você. É uma obra da fé descansar calmamente em Deus na hora da provação. Amém? Mesmo que severamente provados e açoitados pelo vento, nós estaremos seguros de que o nosso Deus está no comando do barco de nossas vidas. Portanto, os homens do passado, nenhum deles tiveram experiência decepcionante com Deus por confiar nele. Todos foram honrados mediante a fé que mantiveram no Salvador. Deus, ele honra todos, queridos. Deus é amor, Deus é poder, Deus é salvação. Há poder de cura no amor, mas trabalhar nas emoções é um processo. O temor, a culpa, a frustração e a depressão não ocorre de uma vez. Tampouco a cura da amargura ocorre de uma vez, porque pode ser uma experiência dolorosa. E às vezes perguntamos: se Deus me ama, por que isso ocorreu ou ocorre comigo? Amargura, tristeza, decepção, por que ocorre comigo? Queridos, uma coisa é certa. Se você tem lutado verdadeiramente, lutado do profundo de sua alma, com a pergunta, por quê? Quero dizer uma coisa para você. Você não está só. Porque muitos homens do passado, muitas pessoas do presente, inclusive eu, também muitas vezes faço essas mesmas perguntas. Mas uma coisa é certa, logo me deparo em sua palavra e procuro fixar a minha mente nas promessas de Deus. E isso tem sido o meu refúgio e a certeza que Deus está guiando os meus passos e os passos de todos aqueles que confiam nele. Jó teve essa mesma luta. O salmista também teve essa mesma luta. Quando Jesus pediu na cruz e perguntou: meu Deus, por que me desamparaste? Até o Salvador do mundo fez essas perguntas. Por que nós seremos diferentes? Uma coisa é certa. Paulo não disse apenas alegrai-vos em meio ao sofrimento. Ele disse para nós alegrarmos em meio ao sofrimento, porque ela produz algo. E sabe o que é que ela produz? Produz perseverança. E a perseverança, a experiência, ou podemos dizer, uma confirmação de um caráter firme em Deus. Eu quero só dizer, lembrar uma coisa, esclarecer uma coisa para os irmãos. Caráter é um termo grego, dokmas, que literalmente significa alguém ou algo que foi posto à prova e esteve à altura. Eu não sei se eu estou à altura, certamente não, mas eu estou correndo para o alvo, com a ajuda e a misericórdia de Deus. Eu não sei se você está à altura, mas eu creio que você está correndo pela misericórdia de Deus. Mas o Senhor, Ele quer, através de todas as circunstâncias da vida, boas ou ruins, fazer com que eu e você o tenham como Deus que governa todas as circunstâncias da nossa vida. E no final, Ele nos dará a vitória. Eu quero só lembrar alguns personagens que tiveram essas experiências que muitos de nós estamos passando nesse momento. E posso dizer, experiências muito mais cruéis, a começar de José. José foi difamado e perseguido porque preservou sua integridade e virtude. Daniel, ele foi lançado
em uma cova de leões, porque foi sincero e inflexível a sua lealdade a Deus. Queridos, Jó foi privado de suas posses terrenas e tão afligido no corpo que sofreu a repulsa de seus parentes e amigos, mas preservou a integridade e confiança em Deus. Ele foi colocado à altura. Ele foi provado e Deus o honrou. Paulo foi preso, surrado, apedrejado e finalmente condenado à morte. Ele confiou no Senhor, mas a sua fé estava firme, firmada e guardada em Deus. E finalmente, quero falar do discípulo amado João. Ele foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Queridos, eu imagino João ali, naquela ilha, segundo os arqueólogos, uma ilha de montanha rochosa, onde não teria nenhuma vegetação. Onde ele olhava para um lado, era água, olhava para o outro, água, só água, a ilha rochosa, sem nenhuma vegetação, e o céu, para ele olhar e contemplar as maravilhas de Deus. Deus o confortou ao dizer que ele viu um novo céu e uma nova terra. E aquilo que estava separando ele de todos aqueles que o amavam, ele olhou e disse: e o mar já não existe. Queridos, eu não sei o que é que tem separado você de Deus, se é o mar, mas uma coisa eu digo, seja qual for o mar das tribulações, das dificuldades, das desarmonias, eu quero dizer que o Senhor está com você, está comigo, da mesma forma que ele esteve com todos esses homens mencionados aqui na Bíblia. E que eu quero dizer que a vitória é certa. E se algumas coisas, algumas perguntas que você tem feito, não tem tido a resposta no momento, mantenha-se firme, que um dia o céu vai revelar. Eu gostaria de cantar uma canção. Eu gostaria que ela fizesse um complemento dessa mensagem e que o seu coração seja confortado pela palavra de Deus. Amém. Há coisas que jamais entenderemos, estão além do nosso compreender comum. São tantos os porquês que nos trazem dor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil de enfrentar tantas provas, e o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos num dia quando o céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou, e as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar. Amigos e queridos que partiram sem razão, nos deixando só um vazio
nos deixando a solidão, os sonhos destruídos, uma vida sem amor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil de enfrentar tantas provas, e o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos no dia quando o céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou, e as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar coisas que olhos nunca viram e homem jamais sonhou. São coisas que o Pai nos preparou. O céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou, e as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar um dia o céu vai revelar. Oremos. Grandioso Deus, louvado seja teu nome, porque tua palavra garante e nos assegura que o Senhor está conosco todos os dias em nossas vidas. Da mesma forma que estivesse, ó Pai, com teu Filho Jesus, nosso Salvador, quando aqui esteve na terra e passando por todas as dificuldades, o Senhor estava reconciliando consigo, com Ele, o mundo. E portanto, ó Deus, estamos aqui e pedimos, ó Deus, mantém-nos em teus retos e justos caminhos até o dia da volta do nosso Salvador Jesus. Nós te oramos confiantes em tua promessa, em tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.